Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 31 de julho, finalizando aí o mês de julho, Bovespa vindo para fechar em alta aí de 3%, vindo não, fechou em alta de 3%, já saiu aí do leilão. Então, um mês positivo, gerando um sinal positivo também de médio a longo prazo. Vamos comentar aí no detalhe a respeito de gráfico diário, semanal e mensal, rapidinho esses dois últimos aí, para a gente ter aí uma visão aí do que a gente pode esperar também para o mês que vem. O Dalton costuma gravar aí o que esperar para o mês seguinte, aí ele vem com mais detalhes gráficos, tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Kaique, faço parte do time de analistas aqui da DV e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Aí embaixo nos comentários, fiquem à vontade para solicitar o pedido de análise de vocês. Hoje só teve um pedido de análise, portanto, eu coloquei o restante ali, tá bom? Eu escolhi por conta própria, para poder comentar aí a respeito para vocês, combinado? E se você não for inscrito, fica o meu convite para que você se inscreva também, beleza? Bora aí rodar a vinheta para a gente poder dar início nesse fechamento. Vamos lá. Bora lá então, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, por gentileza, não esqueça do joinha para ajudar a gente aqui. O Dalton costuma colocar assim, né, a câmera. Então eu vou deixar assim também. Vou deixar maior aí para vocês, beleza? Então, Ibovespa no dia de hoje apresentando alta de 1,2%, retomando aquela barra positiva, não tinha dado sequência nela ainda. Hoje houve aspiração de máxima, portanto, aí retomou o viés positivo de curtíssimo prazo, tinha só enfraquecido, não tinha anulado, porque não tinha voltado para baixo da mínima do fundo, portanto só tinha enfraquecido, mas hoje foi muito bonito mesmo, retomou esse viés positivo de curtíssimo prazo e expectativa novamente de poder buscar ali a região do maior fechamento, mais próximo aqui, né, 129.450, até a máxima ali no 129.657, tá? Então essa é a região de resistência aí mais relevante no curto prazo, com maior probabilidade de ser testada nas próximas sessões, portanto ficaria bem atento aí para compras novamente aí no Ibovespa, depois desse processinho aqui de correção, tá bom? Inclusive, deixa eu colocar aqui, mensal na verdade, o gráfico mensal aí vindo para fechar com alta de 3%, gerando nova sinalização de fundo este ascendente em cima do suporte da média, em cima do suporte aqui de topo anterior também, então bem positivo aí, expectativa boa de poder ter algo mais para cima com possível superação de máxima histórica aí lá na faixa dos 134.391 pontos. Não estou confirmando aí nada de que vai ser já mês que vem, por exemplo, tá? Pode ser, tá? Mas a expectativa agora é essa, de poder ter. Se vai em um mês, 2, 3 ou 4, não sei, mas depois desse finalzinho de fundo, a maior probabilidade é essa. Enquanto não voltar para baixo dele, enquanto não voltar para baixo dos 118.685, essa é a expectativa que a gente tem para o médio a longo prazo no Ibovespa. Falando agora de mini índice, na sessão de hoje, vindo para apresentar a alta de 0,94 por enquanto. Aqui ainda não retomou a sinalização deste grande candle de alta, mas chegou muito próximo. Gráfico de 120 minutos, abriu num gapzinho de alta, voltou para testar suporte da média e conseguiu apresentar aí uma nova movimentação altista. Mini índice que fez fundo na mesma região de fundo anterior, na faixa ali dos 126.500 pontos. Isso gera a possibilidade de um fundo duplo. Por enquanto, temos um fundo na mesma região de fundo anterior. Para confirmar o fundo duplo, precisa superar a máxima dos 128.375 pontos, ou seja, a famosa linha de pescoço, tá? Se vier aí a confirmação deste fundo duplo, eu vou pegar aqui a menor altura, tá? Teríamos alvo lá na faixa dos 130.355 pontos, tá bom? Então, se ativar aqui esse fundo duplo,
a gente pode ter o índice aí andando para tentar buscar essa região. Não estou falando que vai direto também, pode ter aí correção no meio do caminho, zigue-zagues ascendentes, até que teste essa região, tá? E se ativar enquanto não perder esse fundo, a probabilidade maior vai ser realmente de buscar esse nível aí, tá bom? Então vamos ficar aí torcendo para que isso de fato aconteça. Aumentaria a probabilidade aí também do Ibovespa caminhar aí em direção àquelas resistências que eu mencionei, tá bom? Doleta hoje trocou o contrato, então a gente agora tem o WDOU24, tá bom? Vou colocar o FUT aqui na tela para vocês. Alta no dia de hoje até o momento de 1%, vindo para superar máximas anteriores aqui, inclusive a do topinho que havia sido apresentado, já enfraquecendo e anulando, na verdade, a correçãozinha que vinha sendo apresentada, apesar de não vir aqui para fechar por enquanto acima aí dessa máxima, veio para superar, tá? Então, eu vejo como uma anulação somente já a superação de máximo. Se perder mínima aqui, retoma essa correção. Gráfico de 120 minutos, a gente teve o dólar abrindo aí num gapzinho de baixa e pancadaça para cima. Rompeu essa região, corrigiu bem, inclusive a gente pegou uma vendinha aí no dólar nessa correção aqui, foi muito bacana, tá? E ficou bem de lado aqui depois, né? Então dá para ficar de olho sim aí, enquanto estiver trabalhando acima dos 5.655 aqui, sinalzinho de fundo, abre possibilidade de compra tentando pegar a continuidade do movimento. Lembrando que tem essa resistência aí na faixa dos 5.700. Mas enquanto trabalhar acima da média, eu foco mais na compra aí no dólar, tá bom? Falando agora de Petrobras, vindo para fechar na máxima no dia de hoje de 2,07%. A Petrobras que voltou levemente para cima da média móvel aqui do gráfico semanal. É também essa região de fundo anterior aqui, uma região de resistência, antigo suporte que foi perdido, agora passa a funcionar como resistência. Vamos ver se ela vai conseguir retomar aqui o movimento para cima dos 37,30 e principalmente, perdão, 37,30 não, já fechou, né, acima dos 37,30. Principalmente para cima aqui dos 37,60, que seria a média móvel de 13 períodos, tá? Para quem tem interesse em compra de swing trade, eu ficaria mais atento aí, um sinalzinho de alta acima da média, que retomaria o viés positivo de curto prazo. Por enquanto, temos aqui uma tentativa de recuperação, tentando retomar aquele nível de preço mais importante, tá? Mas, se a gente pegar aqui, a Petro ativou esse pivôzinho de baixa, tá? Então, por enquanto, tá vindo para testar essa região aí, pode acontecer de gerar um novo sinalzinho de topo aqui depois da sequência. Então, muita atenção aí. Para quem tiver vendido, o stopzinho aqui em cima do topo, nos 38,14. Se der sequência aí, a gente tem suporte, lembrando, aqui na faixa dos 35,70 até os 35,30. Vale na sessão de hoje, bela alta de 2,34%. Ontem que gerou um sinalzinho de topo, abrindo nova possibilidade de venda, bateu direto lá no suporte, no mesmo candle, e olha só, hoje já dando pancada aqui para cima de novo, tá? Já enfraquecendo bastante essa sinalização de fundo, reverte e aciona stop de quem está vendido. Se voltar para cima do 61,80, vai ter resistência no 62,17, depois a região do 62,99 e por fim um pouquinho mais acima a região do 64,50. Então muita atenção para quem está vendido, pessoal, se voltar para cima dessa região aqui, dessa máxima, aciona a saída. Para quem tem interesse em compra, pessoal, ainda está com um cenário bem desafiador por conta de todas essas resistências que eu mencionei aqui, mas seria uma possibilidade aí de arriscar a compra nessa reversão de topo. O stop ficaria abaixo dessa mínima deste candle de alta aqui, nos R$ 60,75, tentando aí pegar um trade para cima. Então você vai ter um stop aí, até colocar aqui a ferramenta risco-ganho, seria algo próximo disso daqui, ó. Teria um stop aí de 1,75% para tentar buscar 1 para 1,5, 6344, e depois um 2 para 1, sendo mais otimista, 6398, tá? Lembrando de todos esses desafios que tem pela frente, ok? Por enquanto, não tem a reversão do topo, somente o enfraquecimento aí dele, tá bom? Então, ficar atento aí aos vendidos e para quem tem interesse em compra. Agora, falando das recomendações de swing trade, pessoal, começando por a Loop, eu havia aí recomendado uma compra nessa sinalização de fundo, porém ela não conseguiu dar sequência, ficou aqui de lado por um tempo e hoje escorregou e perdeu a mínima deste fundo, anulando o motivo, né, da minha compra. Portanto, estou de fora dessa posição. Caminho mais provável a partir de agora é de poder testar a região dos R$ 30,20. Perda sobre o capital total de menos 0,5% aqui, tá bom?
A outra operação que foi encerrada hoje também, BBAS3, com queda aqui de 1,5% praticamente, também abri compra na sinalização de fundo, até chegou a superar a máxima, tentando dar sequência, mas voltou bem forte aqui para baixo, tá? Testando mais uma vez a região da média móvel de 200 períodos e acionou a saída aqui, né? Perdeu a região de fundo também aí, anulando o motivo da minha compra. Portanto, estou de fora. Neste caso aqui, como eu só tinha 15% sobre do capital total na operação, o recomendado seria 34%. Se eu tivesse espaço dentro da carteira, né? Como eu não tinha, eu só aloquei 15%, a perda aqui foi de menos 0,22% sobre o capital total, ok? Então não foi um stop cheio aí, foi um stop pela metade, né? No caso, tá bom? Sigo comprado em Marfrig, que agora está aí no meu preço de entrada, com queda de 1,9% na sessão, e sigo comprado também em Semig, que voltou aí praticamente para o meu preço de entrada também, praticamente fechando no 0 a 0. Vamos ver se consegue dar sequência aqui nas próximas sessões. Agora comentando aí a respeito da maior alta no pregão, falando então de VEG, pessoal, alta de 10,47%, o volume financeiro negociado nela hoje foi imenso, quase 3 vezes aí, quase não, mais do que 3 vezes aqui o volume médio, que está na faixa dos 329 milhões diário, né? Bateu aí hoje mais de 1 bi, então muito volume financeiro entrando no papel. Já tinha gerado uma sinalização de fundo. Eu comentei a respeito aí no vídeo de oportunidades para a semana de swing trade, a possibilidade de compra aqui numa aspiração de máximo, stopzinho ali embaixo. Aconteceu essa aspiração, quase veio para o stop aqui, e hoje foi lá no objetivo, bem relevante mesmo. Acabei não passando essa operação aqui dentro das recomendações swing trade lá no aplicativo da DV, mas para quem assistiu aí o vídeo de oportunidades da semana, de repente pôde aproveitar aqui, tá? Baita alta mesmo, tá na máxima histórica, não tem nada aí pela frente, então projetando aqui pivôzinho de alta, vamos ver, já deve ter buscado quase o segundo, o 100% já pegou nos R$ 50,28, o próximo tá na faixa dos 51,80, tá bom? Vamos até já projetar 200% aqui para cima, para ficar já mais de olho também num alvo um pouquinho mais acima. Vamos lá, vamos aplicar, ok? 200% aqui desse movimento de correção seria também lá na faixa dos 52,76, tá? Então os próximos alvos aí a serem testados pela VEG no curto prazo seriam esses, tá bom, pessoal? Então para quem tem interesse em levar a posição, dá para ficar atento aí nesses níveis. Não tem aí compra neste momento, tá? Principalmente depois dessa barra, ok? A compra realmente foi nesse sinal de fundo ou forçando a entrada aqui um pouco mais atrasada na segunda aspiração de máxima aí do movimento. Maior queda do pregão, Ipera, 2,5% de queda, basicamente não consegue aí voltar para cima da região dos 29,50, deixou uma baita barra compradora, mas não deu sequência no movimento. Para quem está comprado, fique atento aí, deixaria o stop no máximo ali nos 27,69, 68, né, que seria abaixo dessa região, tá travada ainda. Expectativa maior agora, depois dessa barra, vindo para fechar abaixo da média aí mais uma vez, é de poder ter algo mais para baixo aí de novo. Cenário de médio e longo prazo bem ruim, tecnicamente falando ainda, tá bom? Então, muita atenção aí aos comprados. Falando de um bancão aqui agora, Sambi 11, na sessão de hoje, vindo para fechar com queda de 0,42, ainda dentro da sinalização de fundo aqui, que foi apresentada na região das médias. Para quem está comprado, dá para deixar já o stop no zero aqui, seria uma possibilidade, ou tirar da região do fundo e trazer um pouquinho mais próximo do zero, nos 27,92, também seria uma alternativa aqui, tá? Se vier para aspiração da máxima desse topo, nos 29,17, ativa também um pivôzinho de alta aqui. O alvo desse pivô de alta, caso seja acionado, seria na faixa dos R$ 30,91 e, sendo bem mais otimista, a região dos R$ 32. Falando de gráfico semanal, esse alvo seria buscar essa região de topo aqui lá de janeiro deste ano, tá bom? E o segundo alvo seria, inclusive, acima aí dessa região, seria mais próximo ali de um topo de 2022, de abril de 2022, tá bom? Então dá para ficar de olho aí, caso esse pivôzinho de alta no diário seja apresentado aí, seja confirmado. Falando aqui agora a respeito de Eletrobras, aí foi o único pedido da sessão de ontem. Eletrobras aqui veio para o pivôzinho de alta aqui hoje,
esse risco ganha marcado, deixa eu tirar agora. Vindo aqui para confirmar um pivôzinho de alta, já tinha sinalizado um fundo por aqui, tinha sinalizado antes, na verdade, aí sinalizou novamente, dessa vez andou, vindo para confirmar um pivôzinho de alta por aqui também. Para quem está comprado, também dá para ficar de olho aí no alvo deste pivô, vamos lá. Pegando aqui, seria a região dos R$ 42,14 e depois, sendo bem mais otimista, R$ 43,94. Resistência nessa região de topo, que testou hoje e fechou abaixo, dos R$ 39,60 até a região ali basicamente dos R$ 40, que seria R$ 39,93, tá bom? O alvo ali nessa região de lateralização anterior, nos R$ 42,14. Então, abre o espaço com essa confirmação de pivô, tá bom? Para poder pelo menos caminhar nessa região de alvo aqui. O mensal aí gerou na sinalização de fundo também ascendente, então ficou bem interessante aí a possibilidade de continuidade deste movimento. Falando de Ambipar, alta de 20% na sessão de hoje. Papel aí já revertendo a sinalização de topo que havia sido apresentada, já reforçando a expectativa de continuidade do movimento, apesar de bem esticada aí, no mês subindo 291%, bem relevante mesmo, tá? Por enquanto, aí falando de mensal, tá vindo para caminhar aí para a região de R$ 67,00, próximo ali da máxima histórica. Semanal bem esticado também, tinha esquecido a palavra, perdão. E o diário esticadíssimo aqui, né? Então, assim, não vejo compra, só para quem estiver, de repente, aí entrando pelo intraday. Ontem teve uma sinalização de fundo ascendente na média aqui, tá? Um risco aí de 7,5%, 8% para tentar levar, acabou levando bastante aí hoje, 40%. Mas enfim, tomar bastante cuidado para quem estiver entrando aí, mesmo que seja pelo intraday, colocar menos capital, o papel está bem esticado mesmo. Qualquer correçãozinha aqui pode acabar machucando bastante, tá? Se devolver, por exemplo, o candle de ontem, já está falando de 18% de queda praticamente. Então, tomar bastante cuidado com relação a isso, tá bom? Falando em termos de resistência, pessoal, veio para superar esse topinho aqui hoje, na faixa dos 47,77, foi hoje? 47, foi hoje, tá? Depois dele vai ter só realmente ali o próximo topo mesmo, lá próximo da máxima histórica, nos R$ 64,25, tá bom? Falando agora de Embraer, pessoal, no dia de hoje apresentando alta de 2,24%, papel dando sequência na sinalização de fundo que havia sido apresentada, dando sequência também na barra compradora, que devolveu aquela barra vendedora de forma relevante, né? Então, assim, expectativa muito boa de continuidade aí deste movimento, tá? Vou até projetar aqui para vocês essa barra compradora aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aí, qual seria o alvo dela. Aqui. Faixa dos R$ 45,35, 100% dessa barra a partir da superação de máxima dela, seria ali nos R$ 45,35 e depois a região dos R$ 47,60, tá? Que seriam possíveis alvos aí para quem está comprado no curto prazo, tentando levar. Aqui seria uma região interessante para uma parcial e lá, sendo mais otimista, uma possibilidade aí de uma saída total. Lembrando, o papel aí está dentro de uma tendência de alta e na máxima histórica, tá bom? Então, nada aí pela frente em termos de resistência, então ficar de olho realmente nesses alvos mencionados. E por fim, pessoal, Localiza, Rente 3, alta de 4,26% na sessão, mas não mudou nada tecnicamente falando, tá? Voltou aqui para dentro daquela lateralização, ontem ameaçou um pivôzinho de baixa por aqui, hoje já enfraqueceu bastante, retoma o viés positivo, pessoal, se tiver pelo menos um sinalzinho de fundo ascendente acima dos 44,60, tá bom? E retoma a tendência de alta de curto prazo se voltar para cima deste topinho aqui, nos 47,27, que inclusive se houver um retorno para cima dessa região, aumentaria aí a probabilidade de poder buscar a região dos R$ 51,00, bem mais acima, tá bom? Mas, apesar da belíssima alta, foi só um enfraquecimento, não mudou nada realmente aí tecnicamente falando, tá bom? As médias, inclusive, seguem desalinhadas aqui, a de 13 períodos abaixo da de 62, tá bom? Então, bastante cuidado aí, a média de 62, que seria do semanal, também é um nível de resistência aí, 44,60 e a região ali dos 46,70, tá? Se por acaso alguém vendeu esse pivôzinho, stopzinho aqui em cima, nos 44,29. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Desejo aí um excelente resto de quarta-feira. A gente se encontra amanhã mais uma vez na nossa sala ao vivo, a partir das 8h45 da manhã, ok? Para quem quiser me acompanhar no Instagram, fica à vontade, tá aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.